Hoje, vamos falar sobre algo que todos nós enfrentamos em algum momento: o pecado. Mas não é apenas um pecado comum. É um daqueles que tem uma influência enorme em nossas vidas, mesmo que nem percebamos. É como se fosse uma sombra que nos segue para todos os lugares, sutil e poderosa ao mesmo tempo. Este pecado não é apenas um ato isolado. É como uma força que vai minando pouco a pouco o melhor que temos. E sabe o que é pior? É viciante. Uma vez que se instala, é difícil se livrar dele. Causou estragos em muitas épocas e em diferentes sociedades. Até grandes impérios caíram por causa dele. Mas o que faz esse pecado ser tão difícil de abandonar? É porque é enganoso. Vai tomando controle de nós pouco a pouco, como se fosse uma teia de aranha, até que nem percebemos que está lá. Então, te desafio. Você pode adivinhar qual é esse pecado? A resposta está em um livro muito conhecido, o livro de Hebreus, no capítulo 12. Portanto, também nós, que temos ao nosso redor uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A Bíblia nos alerta sobre um pecado específico que nos cerca tão facilmente como uma armadilha. É um pecado que pode variar de pessoa para pessoa, mas é algo que constantemente nos tenta e nos afasta de Deus. Então, o que Deus está nos dizendo aqui? Está nos mostrando que existe um pecado que nos cerca facilmente, envolvendo-nos. Talvez você já saiba qual é o que mais te afeta. Pode ser algo que você luta para esconder, ou algo que todos ao seu redor já notaram. Cada um de nós tem uma área de fraqueza, um ponto onde somos mais suscetíveis ao pecado. E o interessante é que esse pecado pode não ser o mesmo para todos. Por exemplo, você pode ser tentado por algo que não afeta absolutamente outra pessoa ao seu lado. É como nos esportes de combate, onde os lutadores estudam seus oponentes antes da luta, observam gravações de lutas anteriores, analisam os movimentos e buscam fraquezas. Da mesma maneira, precisamos estar atentos aos nossos próprios pontos fracos, conhecê-los para resistir às tentações e permanecer firmes em nossa fé. Ao analisar essas gravações, os lutadores e treinadores podem identificar padrões no estilo de luta do oponente, como suas técnicas preferidas, estratégias defensivas e tendências sob pressão. Eles também podem identificar qualquer fraqueza ou vulnerabilidade que o oponente possa ter, como uma tendência a cansar-se rapidamente ou uma susceptibilidade a certos tipos de golpes. Esta informação é então usada para desenvolver um plano de jogo para a próxima luta. Os lutadores e treinadores podem adaptar seu treinamento para mirar especificamente nas fraquezas do oponente e podem desenvolver estratégias para explorar as tendências do oponente no ringue. E acredito que isso é o que Satanás faz com os seres humanos. Satanás te odeia e está determinado a explorar e expor suas fraquezas. Ele observa as gravações sobre você no sentido de que sabe qual é o pecado que tão facilmente te enreda. Satanás tem um plano de jogo sobre como destruí-lo. Satanás nunca te tentará com algo que você não tenha propensão a desejar. Não estou dizendo que você será tentado apenas a cometer esse pecado. Porém, a oportunidade de cometer o pecado que facilmente te enreda se apresentará muito mais que outros pecadosos. Pense por um momento. Qual é esse pecado na sua vida? Seja honesto consigo mesmo. Qual é esse pecado para você? É o orgulho? Algumas pessoas estão tão cheias de orgulho que são um pesadelo para conviver. Ninguém gosta de lidar com elas porque sempre tem razão. Casado há 20 anos e nunca uma vez esteve errado sobre qualquer coisa.
Nunca uma vez disse as duas palavras: estou errado. Não há nada pior que estar casado com uma pessoa orgulhosa, porque uma pessoa orgulhosa nunca pode admitir quando está errada. Uma pessoa orgulhosa nunca pode admitir quando faz algo errado. Simplesmente se apegam mais às suas convicções. Deus está te dizendo hoje para deixar de lado o seu orgulho e salvar seu casamento hoje, e pedir desculpas ao seu cônjuge. Você terá que prestar contas no dia do julgamento pelo orgulho ao qual você se agarra tão firmemente. Os casamentos estão desmoronando e uma das razões é o orgulho das pessoas. Deus está te dizendo hoje para deixar de lado o seu orgulho. No entanto, ao mesmo tempo, há pessoas que não lutam com o problema do orgulho. Caminham em humildade. Mas isso é porque o orgulho não é o pecado que facilmente as enreda. Talvez seja o jogo para você. As adições ao jogo são sérias. Agradeço a Deus por nunca ter tido problemas com o jogo. Mas convivi com pessoas que sim, e vi como o jogo pode dominar uma vida, como pode tomar controle da mente de alguém. Para um homem adulto, com responsabilidades, agir irracionalmente no jogo pode levá-lo a roubar sua própria mãe para continuar jogando. Conheci um homem que tinha que ir com sua esposa às casas de apostas num raio de 50 metros de sua casa para pedir que não o deixassem entrar se aparecesse. Não é apenas uma luta pessoal. Afeta famílias, amigos e comunidades inteiras, o atrativo de ganhar rapidamente, a emoção de correr riscos. Pode cegar um indivíduo ao valor do que já possui. A ruína financeira é um resultado comum, mas o custo emocional e relacional é ainda mais devastador. Rompe a confiança dentro das famílias, sacode as relações até o ponto de ruptura e pode deixar cicatrizes duradouras nos filhos que presenciam o caos. A ironia é que quanto mais alguém perde, mais desesperado se torna por recuperar tudo, criando um ciclo vicioso difícil de romper. E sobre a adição química, é uma terrível adição. É um pecado que pode te afastar do seu lar, fazer você perder todos ao seu redor e fazer qualquer coisa pela próxima dose. E quando digo qualquer coisa, quero dizer qualquer coisa. Esta adição não só prejudica o indivíduo, ela se estende por toda a sua vida, afetando cada relação e oportunidade. É um pecado que consome não só o corpo, mas também a mente e a alma, levando alguém por um caminho de destruição e desespero. Destrói o corpo. Pode transformar as pessoas em verdadeiros zumbis, e a busca pela próxima dose se torna um impulso implacável que eclipsa tudo o mais, levando frequentemente a atividades perigosas e ilegais. As famílias se desfazem, as carreiras se destroem, e a essência do indivíduo se erosiona. Para você, na sua vida, o pecado que facilmente te enreda é a luxúria. Algumas pessoas que me ouvem agora lutam contra a luxúria há décadas. A luxúria é o pecado que facilmente as enreda. Elas lutaram contra ver vídeos imorais na internet. Lutaram contra a fornicação e o adultério. Se veem obrigadas a fazer coisas que não querem por causa da luxúria. Querem deixar de viver estilos de vida promíscuos, mas não conseguem dizer não. Não querem se tocar, mas não conseguem dizer não. Não querem ver essas coisas impuras na internet, mas não conseguem dizer não. Não querem cometer fornicação, mas não conseguem dizer não. Não querem cometer adultério, mas não conseguem dizer não. No entanto, para algumas pessoas, a luxúria não é o pecado que facilmente as envolve. O pecado tem uma natureza enganosa. Tem a capacidade sutil e antinatural de permanecer dormente durante a nós. O pecado tem a capacidade de enganar uma pessoa, fazendo-a acreditar que superou esse pecado específico. E, de fato, podem passar anos, até décadas. A natureza enganosa da luxúria é que esse pecado não desapareceu. Está esperando.
Espera que as circunstâncias adequadas se alinhem. O pecado é paciente. Esta é a natureza enganosa do pecado. Te envolverá num falso sentido de segurança. Um falso sentido de que não precisa ser tão diligente em se proteger contra esse pecado específico. Com o tempo, você começa a baixar a guarda e acredita que superou esse pecado. Podem passar anos, décadas mesmo, quando as circunstâncias se alinham. A luxúria que estava dormente durante anos pode atacar novamente com toda a sua força. Esta é a natureza enganosa da luxúria. Pode se esconder de você e fazer você acreditar que não precisa se proteger contra ela. Mas pode levar sua família, fazer suas decisões e destruir sua saúde, roubar sua riqueza e tirar sua paz mental. A luxúria e a ira ditarão suas decisões. E tenho sido testemunha de seu poder destrutivo durante décadas no ministério. A luxúria descontrolada pode levar uma pessoa a lugares onde nunca quis ir. E ela pode se perguntar como terminou em um lugar tão baixo. A luxúria até pode levar as pessoas a fazer promessas que não podem cumprir e gastar todo o seu dinheiro, deixando-as em lágrimas, divorciadas e em ruína financeira. Para você, na sua vida, é esse pecado a ira? Você é alguém que luta contra a ira, sempre à beira de explodir por qualquer coisa mínima? Sua família inteira e as pessoas ao seu redor sabem que devem ter cuidado com você, porque sabem que você é literalmente uma bomba relógio prestes a estourar. No entanto, na mesma respiração, há a natureza enganosa da preguiça. Pessoas que não lutam com a ira e raramente se irritam, não têm temperamento nem propensão à fúria. Para algumas pessoas, é a preguiça. Há algumas pessoas que lutam contra a preguiça. Tudo o que querem é dormir o dia todo. A menos que você tenha uma condição médica, 8 horas de sono por noite são suficientes. Elas planejam seu dia em torno do sono porque são preguiçosas, dormindo 14 horas por dia. A preguiça não só se expressa no sono, ela se expressa em não fazer o que se deve fazer. Se há uma tarefa ou trabalho que você deve fazer e o descuida simplesmente porque requererá muito esforço, isso é preguiça. No entanto, na mesma respiração, há pessoas que não lutam contra a preguiça. São trabalhadoras diligentes. Tudo o que fazem a 100%. Tudo o que precisa ser feito, fazem todos os dias. Para elas, levantar-se da cama e ser produtivo é uma luta, porque a preguiça é o pecado que facilmente as enreda. Não é que nunca cometam outro pecado. No entanto, o pecado que facilmente as afeta é a preguiça. Há um pecado, para outras pessoas, é a ganância, a avareza, a inveja, a preguiça. Então, o pecado mais aditivo do mundo é diferente para diferentes pessoas. Algumas pessoas, durante décadas, lutaram contra a fornicação, outros com adultério, outros com mentiras em cada oportunidade. Pessoas que lutam contra o roubo. Uma vez, soube de uma mulher que foi apanhada na igreja roubando a Bíblia de outro membro da igreja. As pessoas têm problemas com o pecado. Para você, o roubo pode ser algo com o qual nunca lutou, mas para aquela mulher era sua área de fraqueza. Há pessoas que, durante décadas, lutaram por ver vídeos imorais na internet. E este é o pecado mais aditivo com o qual estão lutando para superar. Diferentes pessoas lutam contra diferentes pecados. E isso é uma realidade. Há pessoas que lutam contra pecados com os quais você não luta. Não seja tão rápido em apontar o dedo para julgar outras pessoas, enquanto refletimos sobre os diversos pecados que facilmente nos enredam. Seja orgulho, jogo, dependência química, luxúria, ira, preguiça ou inúmeros outros. Nossos corações podem cansar-se sob o peso destas lutas. Mas, queridos irmãos e irmãs,
Não estamos deixados a enfrentar estas batalhas sozinhos. Aqui é onde nossa mirada deve se dirigir, onde nosso foco deve se centrar. Olhamos para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, como afirma em Hebreus 12, versículo 2. Lembre-se, é Jesus quem inicia nosso caminho de fé. Ele é a pedra angular, o fundamento sobre o qual se constrói nossa fé. Sua vida, seus ensinamentos, seu sacrifício na cruz e sua ressurreição são os fundamentos de nossa crença. Ele é o exemplo máximo de viver uma vida livre do jugo do pecado. Jesus não só começa nosso caminho de fé, ele promete levá-lo à sua conclusão. Ele é o consumador de nossa fé. Nele, nossa fé encontra seu cumprimento e conclusão. Esta é uma verdade fundamental na qual se agarrar, especialmente quando nos encontramos lutando com pecados recorrentes. No meio de nossas batalhas com o pecado, devemos redirecionar nosso foco para Jesus. Quando nossos olhos estão fixos nele, as lutas e tentações que enfrentamos começam a perder sua influência sobre nós. Em Jesus, encontramos a força para superar, a sabedoria para enfrentar nossos desafios e a paz que supera todo o entendimento. Cultive seu amor por Cristo. Permita que Cristo seja seu primeiro amor, e não o pecado. Odeie o pecado e ame a Jesus Cristo. Lute contra o pecado e ame a Cristo. Não se conforme com aceitar o pecado como parte de sua vida. Ele é um mentiroso. Esse pecado não é uma parte permanente de sua vida. Odeie-o. Lute contra esse pecado como se fosse o inimigo que ele é. E ame a Cristo como o Salvador que ele é. Ame-o com todo o seu coração. Ame-o com tudo que você tem. O amor de Cristo te afastará do pecado. Olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, concentre-se em Jesus Cristo e em sua palavra. O amor de Cristo te ajudará a viver uma vida santa e te capacitará para superar qualquer vício do pecado, qualquer pecado com o qual você esteja lutando hoje. Jesus Cristo já libertou pessoas de situações piores e pecados piores dos que você está enfrentando hoje. Não escute a Satanás e suas mentiras. Você não está sem esperança. Não está destinado ao inferno. Você não é uma causa perdida. Foco em Cristo. Olhe para Cristo. No meio das batalhas contra os diversos pecados que nos assediam, encontramos esperança ao olhar para Jesus, nossa âncora de fé e redenção. Que sempre lembremos do poder transformador do amor de Cristo, que nos capacita para viver uma vida livre do domínio do pecado. Que nossa jornada seja marcada pela constante busca dele, o autor e consumador de nossa fé, encontrando nele a força para vencer qualquer adversidade e alcançar a plenitude da vida em comunhão com o Pai. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo por ter se afastado de seus caminhos ou quer iniciar um novo caminho em direção à salvação eterna, comente abaixo: aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Se você gostou do vídeo e se identificou com o conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, dar um like, compartilhá-lo com seus amigos e familiares, e assim juntos continuarmos crescendo na fé e no conhecimento.